Sagrada Escritura, que é a nossa história. A caminhada do povo de Deus está dentro da palavra. E nesse tempo de Páscoa, nós vamos ouvindo, principalmente nos relatos dos Atos dos Apóstolos, como que a força do ressuscitado vai avançando, vai construindo comunidades, vai transformando vidas, vai convertendo corações. Paulo hoje chega a Atenas, Grécia, um lugar da filosofia, da sabedoria, um lugar de muitos deuses presentes, e encontra ali um altar ao Deus desconhecido e começa a falar desse Deus que aqueles que ali estão não conhecem. Penso que esta também seja a grande descoberta da vida de cada um de nós na fé. Em algum momento, nós também nos damos conta de que existe um Deus que não conhecíamos e a partir de então passamos a conhecê-lo, passamos a buscá-lo, a viver, com Ele ao nosso lado. O próprio Paulo vai falar: nele vivemos, nos movemos, existimos. Hoje, quantos são os altares que a nossa sociedade constrói? Para quantos deuses? O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus do prazer, o Deus da fama, tantos altares para tantos deuses. E Paulo vem falar de um Deus que está dentro da gente e que precisamos buscá-lo, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo cada vez mais. Dentro dessa ideia, aquilo que nós escutamos no Evangelho da boca de Jesus faz muito sentido. Pensando um Deus que utiliza uma pedagogia, um processo de descoberta. Sim, há um Deus a ser conhecido. E Jesus diz: olha, é aos poucos. Eu não vou falar tudo para vocês nesse momento, agora, de imediato. É conforme as coisas da vida que nós vamos tendo a oportunidade de descobrir quem é o nosso Deus. Na primeira aula de matemática não se ensina álgebra, se ensina 1 mais 1, 2, para um dia chegar a entender a álgebra. Na primeira aula de português não se diz o que é sinônimo, predicativo, sujeito oblíquo, oculto, não, se ensina A, B, C, D, E, depois separa A, E, I, O, U. Essa pedagogia da vida é assim. Gente, a gente vai aprendendo as coisas do simples para o complicado. Não é assim? É. O próprio processo de amadurecimento nosso. O que é complicado para uma criança? Nada. Montar e desmontar um brinquedo. O que é complicado para a gente que já é adulto? Tanta coisa, meu Deus do céu. As pessoas são complicadas, a gente é complicado. Então, um processo de conhecimento, de descoberta de um Deus que Paulo anuncia, de um Deus que mora dentro, de coisas que Jesus fala: olha, aos poucos o Espírito vai ensinando, o Espírito vai dando, vai revelando, vai falando. Eu lembro que uma vez a minha orientadora espiritual no tempo de seminário, ela disse assim: olha, Fernando, se Jesus falar tudo agora para ti o que quer ser padre, tu sai correndo. Não ia aguentar, Não vai falar tudo de uma vez, mas a gente vai aos poucos caminhando e descobrindo. E esse Espírito Santo de Deus que vai falando então para nós e em nós, não fala por si, mas fala das coisas de Deus. A gente entende isso é a nossa fé, é o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos educa, que nos catequiza, que nos revela, que nos orienta. Quando a gente busca algo,
Senhor, me ajuda, nós devemos sempre pedir: Espírito Santo, iluminai-me. Espírito Santo, me guia, me conduza para que eu não erre, para que eu não tome o caminho que vai para o lado contrário. Espírito Santo de Deus, tu habita em mim porque eu sou batizado. Então, atua em mim agora, ou em alguém por quem a gente deseja rezar. Esse é o Espírito. Não é o Espírito dos outros deuses e dos outros altares. Eu falava do Deus do prazer. Qual que é o Espírito do Deus do prazer? Do Deus do poder. Qual que é o Espírito do Deus do poder? O Deus do altar do dinheiro. Qual que é o espírito capitalista que está aqui? Então, o nosso Deus é um Deus que aos poucos a gente vai conhecendo. E, quem passa a conhecer Deus não vive mais sem Ele. Mas eu não estou falando de um conhecer de informações, de decorar versículo bíblico. É um conhecimento que a gente experimenta na vida, né? Eu tenho falado para algumas pessoas e agora falo para todos vocês, olha, nem sempre, veja bem, nem sempre a gente sente Deus, a presença dele, né? Nem sempre a gente sente. Por quê? Porque a fé não é somente sentir. A fé é também saber. Senhor, eu não te sinto agora, mas eu sei que tu estás. E isso muda tudo. Porque a gente vai em frente. A gente vai adiante. Não tem dias que dá vontade de... A gente não sei, meu Deus do céu, cadê tu? Tem dias que não dá certo na vida, tem. Não importa. Talvez a gente não sinta, mas que a gente nunca duvide. Ele está. O Deus desconhecido que Paulo anuncia é o nosso Deus. E lá no Antigo Testamento tem um salmo que diz: vós sois o Deus escondido. Um Deus que vai sendo buscado, encontrado, sabe, saboreado. Um Deus que vai se revelando aos poucos. Esse é o nosso Deus, dentro de uma pedagogia que Ele usa com todos nós. Então que a gente também tenha paciência com Deus. Eu não vou falar tudo para vocês agora. Jesus está dizendo, é aos poucos, né? Que a gente vai também amadurecendo na fé. Amadurecendo na fé. É aos poucos que o Espírito Santo vai revelando para nós o que a gente realmente precisa saber. Um instante de silêncio para você dentro de ti, no altar que você constrói com a tua vida, para aquele que é o teu e nosso Deus, um instante de silêncio para tu dialogar com Ele. Ele está dentro de ti. Sim, às vezes escondido, às vezes até desconhecido, mas é dentro de ti que Ele mora. Rezemos um instante, busquemos esse Deus que nos habita.